Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vindo mais uma vez à comunidade Terceiro Ato. A nossa segunda noite nessa semana especial, dedicando aí ou convidando pessoas especiais para tratar sobre temas importantes e concernentes para a nossa realidade. Ontem você esteve conosco. Ontem aprendemos um pouco mais sobre a paz, como desenvolver paz nesse período de crise, dificuldades e de Covid especificamente. Hoje, no cenário um pouco diferente, devido às muitas restrições, eu na minha casa, no meu escritório, e o nosso convidado especial também aqui conectado conosco, trazendo para nós um tema muito importante, delicado, um tema que faz parte e que norteia a nossa situação, da escravidão à liberdade. Temos conosco hoje palestrante, consultor de empresas, Benedito Muniz. Olá, meus queridos que acompanham sempre o trabalho aí do Terceiro Ato, a comunidade já ligada ao Terceiro Ato e os amigos que têm simpatia por tudo o que acontece através dessa proposta maravilhosa que pega ângulos da vida familiar, da vida espiritual, da vida profissional, da vida emocional. Nós estamos em pleno clima de Páscoa. E Páscoa, nós sabemos que tem a ver com libertação. A Páscoa foi um evento que ocorreu por ocasião da libertação do povo de Israel da escravidão egípcia, isso há muitos séculos antes de Cristo. A Páscoa e o êxodo, que foi a saída do povo do Egito para formar uma nação livre, isso aconteceu aí por volta de 1440 antes de Cristo. Quando se lê na Bíblia, que é também um livro de história, ali tem o livro de 1 Reis, no capítulo 6, verso 1, se lê que o êxodo e a Páscoa ocorreram 480 anos antes do rei Salomão começar a construir o seu templo. Aí, vamos ver quando foi que Salomão começou a construir o templo. Foi ali em torno de 960 antes de Cristo. Então, quando eu somo 960 com 480, vamos chegar aí a 1440. Bem, o êxodo, a saída do povo do Egito para a liberdade, foi uma ação divina, segundo se conhece dentro da história. Assim a cultura judaica acredita. Foi uma intervenção divina que levou esse povo escravo a se organizar como uma nação livre. Portanto, Páscoa é celebração de liberdade. A Páscoa, nós vamos, num terceiro momento que eu falar aqui, vamos dissecá-la melhor, porque vamos dar uma ênfase espiritual à Páscoa. A Páscoa, então, é a celebração de uma libertação. O povo judeu celebrava a Páscoa, ou celebra ainda hoje, para comemorar essa saída da escravatura egípcia para uma liberdade de uma organização nacional. Assim, eles eram escravos no Egito e saíram para a liberdade. O que é um escravo? Eu vou dar uma ênfase na nossa Páscoa emocional, nesse primeiro papo aqui. O que é ser escravo? Escravo é atender vontades. Escravo
é atender caprichos. Olha, só com essa definição a gente deduz o quão dolorida é uma situação de escravatura, né? Você viver para atender caprichos e vontades de um opressor. Muito bem, o título, então, desse momento hoje é da escravidão à liberdade. A liberdade de servir, a liberdade de atuação, que seria exatamente a gostosa sensação de sermos servos. O que é ser servo? Veja só, isso na família, no trabalho, em sociedade, quando nós atendemos às necessidades dos nossos familiares, dos nossos semelhantes, então estamos sendo servos. Quão bom é sermos servos! É uma sensação de encontro com a nossa vocação divinal de atuar amando o próximo com a nós mesmos. Muito bem. Vamos então falar de escravatura emocional, para experimentarmos, pelo menos num contexto de proposta, a nossa Páscoa emocional. Há pessoas que têm a tendência de escravizar outras. E muitas vezes elas nem se dão conta de que assim agem. Por quê? Porque muitos dos nossos comportamentos ácidos, malignos, eles estão num ponto cego do perfil que a gente não percebe. Assim, essas pessoas que têm a tendência de escravizar outras, elas gostam de jogar o jogo do ganha-perde. Ganha eu e perde tu. E isso em contextos materiais e não materiais, em contextos imateriais. Por exemplo, uma pessoa que quer jogar o jogo do ganha-perde num contexto material, ela é regida pelo egoísmo material, tudo para mim. No contexto imaterial, ela é regida pelo egoísmo intangível. Eu quero que minhas ideias prevaleçam. Você conhece pessoas assim? Essas são as pessoas que muitas vezes, sem se darem conta, escravizam outras. Como são as pessoas que gostam de escravizar outras do ponto de vista emocional? Vamos lá. Vamos ver se você se encontra ou conhece alguém que tem essas características positivas, hein? Características positivas. São pessoas corajosas. Elas solucionam problemas complicados muitas vezes. Elas têm mente inquisitiva, uma imensa facilidade de inquirir, até silenciosamente. Por que fizeram isso? Como fizeram? Como conseguiram? Hein? Mente inquisitiva. Elas têm mente analítica, elas batem o olho num problema, já vão analisando como resolver esse problema. São pessoas empreendedoras, capazes de enxergar oportunidades nas crises. Em plena pandemia, elas já estão pensando como vamos sair desta pandemia. Elas já estão com ideias para uma retomada de crescimento, por exemplo. São pessoas generalistas. Elas gostam de entender pouco de muito. Nas empresas, elas dão pitacos da fabricação até a distribuição, até a logística. São pessoas maravilhosas, elas tomam decisões.
Mesmo que essas decisões envolvam insegurança, novidade, risco, elas tomam essas decisões. Deixa comigo, elas trazem para si a responsabilidade. São pessoas competitivas. A concorrência não as incomoda, a concorrência não as amedronta. Ao contrário, as estimulam. São pessoas determinadas, elas estabelecem metas e vão lá atrás, e não desistem fácil. E são pessoas realizadoras e ousadas. Olha que características maravilhosas, hein? Recordando, corajosas, solucionadoras de problemas, mente inquisitiva, mente analíticas, empreendedoras, generalistas, proativas, tomam decisões competitivas, determinadas, realizadoras e ousadas. Você se encontrou? Você conhece alguém assim? Toda família tem, toda empresa tem pessoas assim. São elas que fazem as coisas acontecer. Gostam de ser donas do seu próprio negócio. Normalmente elas vão para a proa. Elas buscam naturalmente posição de liderança. Então, elas não escravizam as outras por esses traços positivos. Porque esses traços positivos é o lado divinal delas. Vamos ver por quais traços elas tendem a escravizar os outros. Esses traços, embora estejam presentes no dia a dia delas, esses traços não compõem o projeto original de Deus para a sua vida. São intrusos. Esses traços negativos que eu vou mencionar agora, eles são ervas daninhas, mas as pessoas não são, elas tendem a ser esses traços negativos. Vamos lá. Essas pessoas empreendedoras, realizadoras, mas que tendem a escravizar emocionalmente os outros, elas irão fazer, se elas assumirem essas posturas aqui, autoritarismo. Você vai fazer porque eu mandei. Egoísmo, tudo para mim. Individualismo, é do meu jeito. Prepotência, eu sou melhor. Crítica a pessoas, quem é essa figura? De onde surgiu? Crítica a ideias, quem teve essa ideia de jirico, hein? Elas não são isso, mas elas tendem a ser frias, arrogantes, gananciosas. Veja só que a ganância é o antônimo daquele querer mais. É o antônimo de ambição. Coisas antes de pessoas, elas priorizam coisas e projetos. Pessoas vêm depois. São pessoas beligerantes, que vêm de bélico, briguentas, orgulhosas. Aí, eu repito, tendem a ser autoritárias, egoístas, individualistas, prepotentes, críticas a pessoas e ideias, arrogantes, frias, gananciosas, coisas antes de pessoas beligerantes e orgulhosas. A pergunta é, você sente em você esses traços negativos tentando reger sua vida no dia a dia? Se você é uma pessoa empreendedora, você sente isso. Pode ser que você não vivencie, porque isso aqui não é um determinismo, isso é apenas tendência. Agora, sendo tendências e eu vivencio, eu sou moralmente responsável por isso, pelo estrago que eu causo no meio. Sabe por quê? Porque eu escolhi. É por isso que existe hoje o tal do assédio moral, porque a pessoa escolhe maltratar os outros. Então, essas pessoas, elas acabam sendo o faraó opressor sobre familiares, funcionários e liderados.
É evidentemente que isso não precisa continuar. Eu estou falando para você e você está se identificando. É preciso que eu lhes diga que você sente essas inclinações cruéis, mas não as vivencia. Se algumas delas eu mencionei e você ainda vivencia, é hora de se libertar delas. Isso é inteligência emocional. A Páscoa na sua emoção, você que é empreendedor e realizador, empreendedora e realizadora, a Páscoa que você precisa é estar livre desses traços negativos do autoritarismo, do egoísmo, do individualismo, da prepotência, da crítica aos outros, da frieza, da arrogância, da beligerância, do estilo briguento e do orgulho. Ok? Eu acompanho nas empresas, a gente faz curso disso daqui. Quando as pessoas se liberam desses traços emocionais, aí sim elas experimentam uma liberdade desses comportamentos escravizadores, e aí elas vão ser os empreendedores, os realizadores que o mundo espera. Então você pode dizer, eu já fui assim. Maravilha, não sou mais. Isso significa que você experimentou inteligência emocional e espiritual na sua vida. Agora segura aí, e eu vou falar de um outro grupo de pessoas. Aquelas pessoas que se permitem ou que têm tendência para se deixar escravizar. Essas pessoas tendem a, com facilidade, elas não jogam o jogo do ganha-perde. Elas têm a tendência de jogar o jogo do perde-ganha. São aquelas pessoas que dizem assim, para manter a relação, eu vou ceder. Eu vou dizer logo que fui eu, assim essa confusão acaba. Sabe o que acontece? Elas nunca são respeitadas. Elas nunca são admiradas quando assumem o jogo do perde-ganha. Mas vamos falar de traços positivos dessas pessoas que têm a tendência de se deixar escravizar. Elas são pessoas prestativas, são pessoas da paz, altruístas, ao contrário de egoístas. São pessoas com imensa facilidade de trabalho em equipe, são pessoas benignas e são pessoas bondosas. O que é uma pessoa benigna? Benigna é aquela que é o amor passivo. Benignidade é o amor passivo. É aquela pessoa que está sentada ali no sofá, ela não está com nenhuma ação amorosa, mas só a panca dela, o jeito dela, cria um bom clima no meio. Se você é uma pessoa assim, você já ouviu as pessoas dizerem como é bom conviver com você. Essas pessoas são bondosas. O que é a bondade? A bondade é o amor em ação. É isso. Já pensou combinar em si mesmo benignidade e bondade? Hein? São pessoas cooperadoras, empáticas, se preocupam com os outros, humildes, pessoas atenciosas. E quando elas lideram, são líderes da liderança servidora, participativas, e são pessoas modestas. Olha que coisa maravilhosa, hein? Só que essas pessoas têm traços complicadores como inclinação, como tendência. Elas não são, mas elas tendem a ser. O quê? Elas tendem a ser tímidas, inseguras, excesso de modéstia. Você elogia, ela diz assim, quem sou eu? Estou tão longe disso. Você diz, você é linda, o rapaz diz para a moça, e ela diz, são seus olhos. Excesso de modéstia, permissividade. Elas têm dificuldade para pôr limite a gente folgada. Olha, medo de novas áreas.
Elas têm medo da vida. Elas estão pensando, meu Deus, o que vai ser do mundo depois do coronavírus? Ah, precisa ouvir que o mundo já teve tantas moléstias e que foram superadas. Deus está no controle. O que mais que elas têm como tendência negativa? Elas não reivindicam os seus direitos. Deixa para lá, Deus dá outro. E assim elas vão perdendo falta de iniciativa. Não vou fazer, porque se eu fizer, pode ser que vai acontecer isso. Eu estou entrando num campo minado que não é meu, dificuldade para dizer não. Elas têm. Você já se pegou com dificuldade para dizer não? E quando você assume uma postura com dificuldade para dizer não, não vai faltar gente esperta para explorar a sua bondade e começando na família. E outro traço complicado é que elas cedem fácil numa discussão. Recordando pontos positivos, prestativos, agradáveis, da paz, altruísta, trabalho bem, equipe, benignos e bondosos, cooperadores empáticos, humildes, atenciosos, liderança servidora, participativa e pessoas modestas. Traços complicadores, timidez, excesso de modéstia, permissividade, medo de novas áreas, não reivindicar seu direito, falta de iniciativa, dificuldade para dizer não, ceder fácil e insegurança. E aí? Se achou? Se você se achou, é hora de proclamar a sua liberdade. E numa empresa, uma pessoa com essas características, ela disse para mim, hoje é o meu dia de liberdade. Eu sempre tive dificuldade para dizer não. Claro, uma pessoa que tem dificuldade para dizer não e é prestativa, ela vai servir. Mas ela vai servir a caprichos. Ela vai servir a vontades. Ora, isso, uma vez ou outra, não tem problema. O problema é sequenciar isso no dia a dia. Um marido, uma esposa, escravos, servem a caprichos do cônjuge. Isso dá uma profunda baixa estima, porque o outro não respeita, não reconhece, não valida, não exalta e não eleva. Essa pessoa, depois de um tempo, a gente se encontra e ela diz aquilo para mim, foi o divisor de águas. Deixei de ser escrava para ficar tão somente como serva da família, serva na empresa, na equipe. O que é Páscoa emocional? Páscoa emocional para os opressores é a libertação do egoísmo para o altruísmo. Páscoa emocional para as pessoas mais prestativas é a libertação do servir escravo para ficar tão somente com o servir de servo. Diria que Páscoa emocional é o saneamento das emoções complicadoras, para que a gente não judia dos outros e não se permita ser explorado. Imensa alegria estar com você. Meu desejo é que esse passeio sobre as emoções dos dois grupos, em plena Páscoa, em pleno clima de Páscoa, nos ajude a sermos livres para amar a nós próprios e amar o semelhante, como Deus quer que façamos. Grande abraço, até o próximo, hein? Imensa alegria. Obrigado, professor Muniz. Obrigado pela palestra, obrigado pelas informações nessa noite. E realmente como servir e não como ser escravo, né? Que Deus continue te usando. Obrigado por estar conosco. Que a você que está conectado, continue conectado. Amanhã continuamos aqui com nossas mensagens, nossas palestras. Voltamos com o professor Benedito Muniz. E amanhã o tema será prazer no trabalho.
como isso é possível? Então, fique ligado, fique conectado, tenha uma boa noite. Esperamos amanhã aqui nos canais da comunidade Terceiro Ato, Facebook e no YouTube, com o tema Prazer no Trabalho, com o professor, palestrante e consultor Benedito Muniz. Uma boa noite para vocês, que Deus os abençoe.